Capítulo 14. A maneira mais rápida de derrotar o estresse. Você não viveu hoje até fazer algo por alguém que nunca poderá retribuir-lhe. John Bowne. Conta-se uma história que diz que durante alguns dos dias mais desafiadores da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava vendo seus estoques de carvão se esgotarem e precisavam aumentar drasticamente sua produção. Winston reuniu todos os líderes trabalhistas do país para lhes falar sobre a situação e na esperança de obter o apoio deles. No final da sua apresentação, pediu a eles para imaginar em suas mentes um desfile que ele sabia que aconteceria no famoso Piccadilly Circus em Londres após a guerra. Primeiramente, disse, viriam os marinheiros que combateram para manter as vias marítimas vitais abertas. Em seguida, viriam os soldados britânicos que tinham chegado de Dunkerque e depois derrotaram Romeu na África. Depois viriam os pilotos que expulsaram a Luftwaffe dos céus britânicos. E por último, disse, viria uma longa fileira de homens molhados de suor, cobertos de fuligem, com bonés de mineiros. Alguém gritaria da multidão. E onde vocês estavam durante os dias cruciais da nossa batalha? E dos 10 milhares de gargantas viria a resposta. Estávamos no fundo da terra, com o nosso rosto voltado para o carvão. Algo poderoso acontece quando você serve a outros, quando você não pensa em si mesmo, mas coloca as necessidades dos outros na frente das suas. Como essa história ilustra, nem todos os trabalhadores são proeminentes, nem todas as pessoas podem lutar nas linhas de frente, mas às vezes as pessoas mais importantes são aquelas que servem, e muitas vezes elas também são as mais felizes. Elas nem sempre são reconhecidas, elas nem sempre recebem o crédito que merecem, mas as pessoas com o rosto voltado para o carvão geralmente não precisam do aplauso dos outros, porque elas encontraram algo muito mais recompensador: a alegria e a profunda satisfação de ajudar os outros. Descobri que essa é uma chave vital para reduzir o estresse das nossas vidas. Enquanto estivermos focados em nós mesmos, nossos problemas, nossas preocupações, nos nossos desejos, nas nossas necessidades, o estresse se prende a todos esses pensamentos. A obsessão com o eu é um terreno fértil para o estresse, a pressão e a ansiedade. Mas no instante que colocamos a necessidade dos outros na frente das nossas, o estresse começa a desaparecer. É quase impossível abençoar outra pessoa e se preocupar consigo mesmo ao mesmo tempo. Assim, se você quer um método provado e aprovado de reduzir o estresse da sua vida, dê uma olhada em volta e encontre alguém para abençoar. Para amar os outros, você precisa, primeiro, o amor sempre requer ação. Ele não é apenas uma coisa que desejamos ter para nós mesmos, mas em vez disso é uma ação que expressamos a outros fazendo alguma coisa, como compartilhar e servir. O amor é muito mais que uma palavra ou uma teoria. Ele é uma ação. Creio que há 3 direções muito importantes que Deus nos dá com relação àqueles a quem devemos demonstrar amor. No primeiro, amar a Deus. Deuteronômio 5, 6 e 5 diz: E amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com todo o seu ser e com toda a sua força. No Novo Testamento, Jesus repete essa ordem e até aponta como o mandamento mais importante de todos.
Muitas pessoas me perguntam, Joyce, como posso expressar o meu amor por Deus? E dizendo a Ele, eu te amo, e cantando cânticos de adoração a Ele, é indo à igreja. Todas essas coisas são boas e quando são feitas com o coração sincero, elas definitivamente demonstram o amor a Deus. Mostramos a Deus que o amamos por meio dos nossos relacionamentos com Ele. Deus, queremos passar tempo com aqueles a quem amamos, de modo que é lógico que amar a Deus é algo que pode ser demonstrado quando queremos passar tempo com Ele. Gosto da ideia de fazer a vida com Deus, incluindo-o em tudo o que fazemos e falando com Ele ao longo de cada dia. Ser obediente à vontade de Deus é uma das formas mais elevadas de demonstrar amor a Ele. Jesus disse: Se vocês me amarem, vocês me obedecerão. Acredito que o nosso nível de obediência aumenta à medida que passamos a obedecer mais a Ele e passamos a conhecer e a experimentar o seu amor, a sua bondade e a sua fidelidade em nossas vidas. O nosso desejo de seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor aumenta à medida que aumentamos o nosso amor a Deus. Há 40 anos eu teria dito que amava a Deus se me perguntassem, mas eu era apenas obediente até certo ponto, de modo que, obviamente, eu amava a Deus apenas até certo ponto. À medida que os anos se passaram, eu me apaixonei por Ele mais profundamente. Também me tornei mais obediente a Ele. As duas coisas andam de mãos dadas. Suspeito que estarei crescendo assim ao longo de toda a minha vida, e você também. 2. Amar a si mesmo. É interessante observar que, quando Jesus falou sobre o maior mandamento de todos, ele citou Deuteronômio 6:5 e disse que devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Mas muitas pessoas esquecem que ele também acrescentou o segundo maior mandamento. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Há algo importante aqui que penso que as pessoas costumam deixar passar. Você não pode dar algo que não tem dentro de você. Como você ou eu podemos amar outra pessoa se nem sequer sabemos como amar a nós mesmos? É por isso que Deus quer que aceitemos a nós mesmos, que abracemos a nossa personalidade e até as nossas imperfeições, sabendo que, embora não estejamos onde precisamos estar, estamos progredindo. Jesus morreu por nós porque temos fraquezas e imperfeições, e não temos de rejeitar a nós mesmos por causa delas. Deus quer que você ame a si mesmo e aprecie a maneira como Ele o criou. Isso muitas vezes é muito difícil, mas é importante. Deus nos criou o bastante, Deus nos amou o bastante para enviar Jesus para morrer por nós. E precisamos receber o seu amor e ter um amor saudável por nós mesmos. Aprecie o fato de que você foi formado e moldado por Deus com um propósito especial e aceite a si mesmo. Amar os outros. Sabemos que passamos da morte para a vida pelo fato de que amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3,14. Isto é empolgante de se observar. A vida nesse versículo é a vida de Deus, ou a vida como Deus a tem. Essa é a promessa que Deus dará a nós. Não temos de passar pela vida como pessoas que vivem e respiram, mas nunca realmente vivem como Deus deseja. Queremos desfrutar tudo o que Deus tem para nós, e a melhor maneira de fazer isso é servindo, ajudando e abençoando outros. Quando você faz isso, Deus derrama a sua vida abundante em troca. Anne Frank falou sobre isso da seguinte maneira: ninguém nunca ficou pobre por dar.
Amar os outros é a única maneira de manter o tipo de vida de Deus fluindo por intermédio de você. O amor de Deus é um dom dado a nós. Ele está em nós, mas precisamos liberá-lo aos outros por meio de palavras e atos. Se ele for deixado dormente, estagnará como uma poça de água que não tem saída. O ato de ajudar outros é uma das coisas mais revigorantes que já experimentei. Sinto o entusiasmo se agitando no meu espírito e na minha alma quando planejo fazer alguma coisa para fazer alguém se sentir amado e cuidado. Você pode experimentar a mesma euforia, apenas amando extravagantemente. Em outras palavras, deixe que o amor fale alto na sua vida. Faça isso com frequência e com determinação. Eis um desafio. Pense em 3 pessoas que você conhece que realmente poderiam se beneficiar com um gesto de amor de Deus. Depois, pense em formas criativas como você pode expressar o amor dele a essas pessoas. Agora saia e faça isso. Eu garanto que você terá uma sensação maravilhosa de realização e alegria depois. Agora experimente fazer o mesmo todos os dias. Você pode achar que não tem tempo para isso, mas demonstrar amor requer apenas alguns instantes. Pode ser algo tão simples quanto um sorriso, um cumprimento ou uma preocupação genuína com aqueles que estão sofrendo. Se você se dedicar a amar a Deus, a amar a si mesmo e amar os outros, experimentará uma grande quantidade de bênçãos em sua vida. Eu encorajo você a buscar a Deus sobre esse assunto e a pedir ao Espírito Santo para ajudá-lo a crescer nessas 3 áreas. Ele ajudará você a vencer qualquer coisa que possa impedi-lo nesse processo. Lembre-se, Deus é amor. Ele ama você e ele quer que você compartilhe esse amor com os outros. Isto foi algo que tive de aprender. Fiz tudo errado por anos e eu estava estressada ao extremo. Estou falando da minha atitude que estava focada na ideia "e eu?". E isso ficava evidente no meu comportamento. Se eu não conseguisse as coisas do meu jeito, ou se eu ficasse desapontada com o resultado, simplesmente não podia deixar aquilo de lado. Eu ficava constantemente angustiada e frustrada. Francamente, eu não era uma pessoa muito divertida para se ter por perto. Sinceramente, não sabia porque eu era tão infeliz e frustrada, até que Deus falou ao meu coração um dia e disse: Você é egoísta. Você tem estudado a minha palavra sobre guerra espiritual, fé, cura, como ter êxito, como ter poder e autoridade, como crente em Cristo. Mas quanto tempo você passou estudando sobre o meu amor? Esse foi o começo da descoberta de que eu nunca seria feliz e teria paz até aprender a amar os outros e servi-los como Jesus. Uma das primeiras mensagens que Deus colocou em meu coração para ensinar tinha o título: Diga a eles que os amo. A princípio eu não queria fazer isso, pensei que as pessoas já sabiam disso. Mas Deus me mostrou que se as pessoas realmente soubessem que Ele as amava e o que isso significava, elas viveriam de um modo muito diferente do que vivem. E eis a grande questão: quando conhecemos e experimentamos o amor de Deus, podemos compartilhá-lo com os outros. Imagine como o mundo seria se todos que se chamam de cristãos realmente ajudassem uns aos outros e compartilhassem o amor de Deus. Pense nisso. Não haveria fofoca, julgamento ou crítica nem atitudes inclusivistas que fazem os outros se sentirem rejeitados. E as necessidades das pessoas seriam muito mais atendidas do que são. Felizmente, Jesus nos deu exemplos muito reais e práticos de como podemos amar como Deus nos ama. João 13:1 diz que Jesus amou-nos até o fim e ao máximo. Nos versículos seguintes, ele demonstra o que significa amar aos outros assim. Isso chocou os discípulos.
Aqueles dias havia servos que lavavam os pés das pessoas quando elas chegavam para visitar. É provável que eles fossem considerados os servos mais inferiores da casa. Agora Jesus, o próprio Filho de Deus, se levanta do jantar, pega a toalha do servo e começa a lavar os pés dos discípulos. A sua mensagem a eles era que amassem uns aos outros, servindo os outros, porque Deus quer que o seu amor flua por intermédio de nós e toque a vida de outras pessoas. Isso significa que não deveria haver nada que sejamos bons demais para fazer. Seja qual for a maneira pela qual Deus os estimula a servir alguém, faça isso alegremente. Você nunca sabe o que o seu ato de obediência e serviço pode afetá-lo e afetar você. O amor não é apenas um sentimento ou uma teoria, ele é uma decisão que tomamos e uma ação que praticamos. É importante estudarmos o que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus, para podermos aprender a amar como Jesus. E trate os outros como você quer ser tratado. Mateus 7,12 diz: Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Isso é crucial, porque se quisermos ter relacionamentos saudáveis e cheios de alegria com os outros, então precisamos investir nas vidas deles, dando-lhes apoio, encorajando-os, ajudando a superar as necessidades deles, servindo-os da maneira que pudermos. É fácil querer ajudar as pessoas de quem você gosta ou aqueles que você quer impressionar, mas no que se refere a fazer algo por alguém que você não conhece ou por alguém em que você não tem um interesse natural, isso pode ser desafiador. Também quero encorajá-lo a se certificar de demonstrar amor pelos membros da sua própria família e estar disposto a ajudá-los e abençoá-los. Às vezes, no nosso esforço para ajudar outros, podemos nos esquecer daqueles que são da nossa própria casa. A família é muito importante. Quero encorajá-lo a ler João 13 e a prestar muita atenção ao que Jesus fez e ao que ele disse. Passe algum tempo estudando sobre o amor de Deus em sua Bíblia e ore para que ele lhe mostre maneiras como você pode servir as pessoas que fazem parte da sua vida. Veja quantas maneiras criativas de lavar os pés Deus coloca no seu coração. Você provavelmente achará mais fácil e mais simples do que você pensava que seria ajudar a tornar a vida de alguém melhor. Deus quer que tenhamos sucesso e que desfrutemos as nossas vidas. Para realmente fazer isso, precisaremos não ser egoístas e começarmos cada dia prontos para ajudar alguém que Deus colocar no nosso caminho e que estiver necessitando de ajuda. Quando você fizer isso, você descobrirá que realmente ficará mais satisfeito, mais contente, mais em paz e mais feliz do que nunca esteve em sua vida. Como você pode servir, ajudar e abençoar outros? Eu já pedi a você para orar e pedir a Deus para lhe mostrar algumas maneiras de servir aos outros. Afinal, a oração é a coisa mais importante que você pode fazer. Quero ajudá-lo nesse processo também. Então, reúne uma lista de sugestões simples de como você pode servir, ajudar e abençoar pessoas que você conhece e até aqueles que você não conhece. Leve alguém para almoçar fora. Pergunte a alguém qual o objetivo dele em curto prazo e ajude-o a realizá-lo. Se você tem uma amiga que precisa conversar, leve-a para sair e ouça, apenas ouça. Corte a grama de um vizinho que esteja fora da cidade ou enfermo. Deixe um bilhete gentil para um colega de trabalho com quem você normalmente não se dá bem. Faça amizade com alguém em uma festa que parece estar deslocado. Deixe alguém passar na sua frente na fila do supermercado. Quando alguém fizer alguma coisa bem, certifique-se de contar aos outros sobre o sucesso dele.
Surpreenda uma família que você conhece cozinhando o jantar. Olhe em sua casa e veja se há coisas que você poderia dar a alguém que tem menos que você. Se alguém lhe pedir um favor, faça 2 favores. Seja generoso quando der gorjeta a um garçom em um restaurante. Ofereça-se como voluntário na sua comunidade. Quando um amigo lhe disser o quanto está ocupado, pergunte se há alguma coisa que você possa fazer para aliviar a carga de trabalho dele. Faça a tarefa doméstica menos favorita do seu cônjuge no lugar dele. Envie flores a uma amiga sem razão. Essa lista é apenas o começo. Provavelmente poderíamos encher um livro inteiro com maneiras de servir, ajudar e abençoar outros. Eu encorajo você a orar a respeito desta lista e observar se Deus fala ao seu coração sobre qualquer uma das coisas sugeridas aqui. Se o nome de um amigo vier à sua mente, se você encontrar uma maneira de abençoar essa pessoa na lista citada, vá em frente. O estresse será a última coisa na sua mente. Você estará empolgado demais em ser uma bênção. Não seja um mártir. Todos nós sabemos o que é um mártir. Todos nós ouvimos histórias heróicas de bravos indivíduos que ao longo das eras pagaram o preço definitivo e foram mortos pelo que acreditavam. Mas há outro tipo de mártir, que não é tão corajoso. Estou certa de que todos nós conhecemos um grande e constante sofredor, que está sempre disposto a compartilhar sua dor com qualquer um que queira ouvir. Esses mártires querem que todos os que os cercam sintam pena deles, compartilhando em alta voz os sacrifícios que estão fazendo em suas vidas. Certa vez conheci uma mulher assim. Ela se sentia como uma escrava de sua família e tinha definitivamente a atitude de uma mártir. Tenho de admitir que fiquei bastante cansada de ouvi-la falar continuamente sobre o quanto ela fazia por todos e sobre o quão pouco alguém a valorizava. Percebi que ela mantinha uma lista detalhada do trabalho que estava fazendo e comparava seu trabalho com as recompensas que ela estava ou não recebendo. Ela acabou arruinando seu casamento e a maioria dos seus relacionamentos com seus filhos. Que tragédia! É fácil cair na armadilha do mártir. Podemos até começar servindo a nossa família e amigos e amando isso, mas depois de algum tempo, nosso coração começa a mudar e começamos a esperar algo em troca. Afinal, estamos trabalhando tão duro e sacrificando tanto, eventualmente não temos mais o coração de um servo. Ficamos desanimados porque nossas expectativas não estão sendo atendidas. As nossas atitudes azedam e logo descobrimos que ficamos atolados na autopiedade. Nós nos tornamos mártires. Deixe-me contar-lhe uma pequena história de como essa atitude pode se esqueirar para dentro das nossas vidas. Eis o que aconteceu comigo. Certa manhã levantei-me e desci as escadas para fazer o meu café, e o Senhor me encorajou a fazer uma salada de frutas para o meu marido. Dave ama salada de frutas de manhã, e eu sabia que este seria um belo gesto para fazer por ele. Ele ainda não havia se levantado, de modo que tive tempo para prepará-la e depois surpreendê-lo quando ele descesse. O problema era que eu não queria fazer uma salada de frutas para ele. Eu teria levado uma banana ou uma maçã para ele, mas eu não queria passar tempo para cortar todas as frutas, colocá-las em uma vasilha e depois servi-las para ele. Eu queria ir orar e ler a minha Bíblia. Pensei, por que eu deveria fazer isso por ele? Ele não me leva o meu café da manhã na cama. Afinal,
tenho de estudar a Bíblia e orar para ensinar a palavra de Deus. Este é o meu ministério. Muitas vezes, quando estou orando, peço a Deus para me mostrar as maneiras como posso ser uma bênção para David. Mas, quando ele respondeu à minha oração, eu não queria seguir o seu conselho. Orar para ser uma bênção parece espiritual e amoroso, mas devemos ter certeza de que pretendemos prosseguir quando Deus nos mostrar o que fazer. A salada de frutas é uma coisa tão pequena que pode nem sequer parecer que vale a pena ser mencionada, mas creio que geralmente são as pequenas coisas que não fazemos que causam algum dos maiores problemas nos nossos relacionamentos. É engraçado como às vezes cometemos o erro de pensar que a atividade espiritual é melhor que um simples ato de generosidade. O Senhor lembrou-me pacientemente que servir ao meu marido dessa maneira era realmente servir a ele. Então, obedientemente, fiz a salada de frutas e surpreendi Dave quando ele desceu. Embora Dave não tenha me retribuído ou se excedido nos agradecimentos, entrei alegre em saber que eu obedecera a Deus e em simplesmente ser uma bênção para o meu marido. Eu me pergunto quanto o estresse poderia ser reduzido nos casamentos se os maridos e as mulheres estivessem dispostos a demonstrar amor simplesmente servindo uns aos outros. Por que não experimentar? Peça a Deus para lhe mostrar pequenas coisas que você pode fazer para servir ao seu cônjuge e depois faça-as e veja como a atitude do seu cônjuge melhora à medida que o tempo passa. Eu definitivamente amo meu marido e às vezes esse amor é expresso melhor por meio do serviço. As palavras são maravilhosas, mas quando você anda em amor, seu comportamento precisa conter muito mais do que apenas palavras. Como posso verdadeiramente amar meu marido se eu nunca quero fazer nada por ele? Não me lembro de ter percebido qualquer recompensa específica naquela manhã por fazer a salada de frutas de Dave. Ele me agradeceu, mas nada de espetacular aconteceu. Entretanto, estou certa de que houve recompensas de paz e alegria em minha vida que eu nem sequer percebi. Benefícios da obediência que eu nem sequer vi. Estou convencida de que perdemos muitas bênçãos que nem sequer chegamos a saber simplesmente porque deixamos de fazer pelos outros o que gostaríamos que fizéssemos por nós. Ou fazemos coisas pelas pessoas e, no entanto, fazemos isso com a atitude errada, a atitude de um mártir. Vamos fazer o que fazemos pelos outros sem esperar nada em troca. E então teremos a alegria de receber a recompensa de Deus no devido tempo. Se o seu casamento ou sua família não são o que você gostaria que fossem, você poderia literalmente virá-los de cabeça para baixo, adotando esse princípio agora. Você pode ter estado esperando que seu cônjuge fizesse algo por você. Talvez você até tenha sido obstinado, recusando-se a ser o primeiro a dar um passo. Engula o seu orgulho e salve o seu casamento. Pare de falar sobre todos os sacrifícios que você faz e comece a servir com a atitude certa no seu coração. Fale dele, o foco não é você. E seja um servo e não um mártir. Não peça nada, exceto para servir. Ao encerrarmos este capítulo, quero compartilhar uma história com você que demonstra o valor de servir e ajudar os outros. Os conselhos mais próximos de Franklin Roosevelt durante grande parte da sua presidência foi um homem chamado Henry, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a sua influência junto a Roosevelt estava no auge, não ocupava qualquer posição oficial. Além do mais, a proximidade de Hopkins com Roosevelt fazia com que muitos o vissem como uma figura sinistra e sombria. Em resultado disso, ele era uma desvantagem pública importante para o presidente.
Um adversário político certa vez perguntou a Roosevelt: por que você mantém ele tão próximo de você? Com certeza você percebe que as pessoas desconfiam dele e se incomodam com sua influência. Roosevelt respondeu: um dia você poderá estar sentado aqui onde estou agora, como presidente dos Estados Unidos. E quando isso acontecer, você estará olhando para aquela porta ali e sabendo que praticamente todos os que entram por ela querem alguma coisa de você. Você aprenderá o quanto está em uma posição solitária e descobrirá a necessidade de alguém como Harry, que não pede nada, exceto que possa servi-lo. Winston classificou Harry como um entre a meia dúzia de homens mais poderosos do mundo no início dos anos de 1940, e a única fonte do poder dele era a sua disposição a servir. Assim como a fonte do poder de Harry era a sua disposição para servir, há poder na sua vida para servir aos outros. E quando você faz isso, os resultados podem ser transformadores. A alegria é restaurada, a paz reina, o estresse diminui e Deus fica satisfeito. Portanto, embora as exigências na sua vida pareçam pressioná-lo hoje, quero encorajá-lo a colocar algumas dessas coisas em posição secundária e voltar a sua atenção para os outros. Procure maneiras de encorajar, busque formas de abençoar. E sabe de uma coisa? No final das contas, você pode se surpreender ao descobrir que você foi aquele que foi encorajado e abençoado mais do que qualquer outro. Você pode estar se perguntando por que o estresse seria reduzido se você dedicasse tempo para servir outros. Isso não vai apenas acrescentar a infinidade de coisas que você já tem para fazer. O impressionante é que quanto mais temos a nossa mente em nós mesmos, mais estressada ela fica. Mas quando nos esquecemos de nós mesmos por algum tempo e focamos no que podemos fazer pelos outros, encontramos um alívio alegre que talvez não esperássemos. Para lembrar, algo poderoso acontece quando você serve a outros, quando você não pensa em si mesmo, mas coloca as necessidades dos outros antes das suas.